Nós noticiamos recentemente aqui o envolvimento do ex-secretário de Ação Social da cidade de Itapajé, envolvimento de estupro. Não é que agora tem um novo caso? Um novo caso envolvendo estupro de vulnerável na cidade de Itapajé. Caso grave. Pedofilia na cidade de Itapajé, região norte. 2 homens foram presos suspeitos de envolvimento do estupro de uma criança de 6 anos de idade. 6 anos de idade. Um deles já confessou o envolvimento. A criança reconheceu os abusadores, os covardes, os pilantras. Nós vamos agora trazer a repórter Maristela Glaucia, que vai falar com a gente ao vivo pelo telefone. Maristela Glaucia, seja muito bem-vinda. Que coisa, 2 homens contra uma criança de 6 anos de idade. Que covardia! Nos conta essa história, Maristela. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gleison. Boa tarde a todos. Realmente um caso muito triste. Nós estamos aqui na escola, né, onde aconteceu o crime, e já conversamos com homens trabalhavam aqui na escola justamente cuidando dessas crianças do ensino fundamental. Um cuidava do parquinho, outro ficava no banheiro, né? Eles foram presos na madrugada desta terça para quarta-feira pela Polícia Civil aqui de Itapajé, mas o caso chegou até o Conselho Tutelar da cidade na semana passada. Eu estou aqui com a Nalígia Bastos, que é conselheira, né? E ela que estava no plantão e que recebeu essa denúncia. E tem muita informação, sabe, detalhes do caso, e vai conversar com a gente agora. Maristela. Boa tarde. Está aí fazendo um contato com a conselheira tutelar que está acompanhando esse caso. A imagem que nós mostramos agora há pouco tem 2 fotos. É aquele risco, esse risco aí, foram quando os pais pediram para a criança identificar-se quem eram os autores dos abusos. E eles foram marcados. A senhora que está na linha comigo, com a Maristela Glaucia, a conselheira tutelar, a senhora tem informação como é que tudo isso aconteceu? Isso já vinha acontecendo há muito tempo? Esses abusos eram recentes? O que a senhora sabe a respeito desse caso? Boa tarde, seja bem-vinda aqui no Comando 22. Boa tarde. O Conselho Tutelar tomou conhecimento do caso na madrugada do dia 30, véspera do feriado de Corpus Christi. Foi quando nós recebemos uma ligação dando conta de que uma criança teria sido abusada nas dependências do Patronato São José no turno da manhã. E nós solicitamos maiores informações, foi quando foi repassado o contato da mãe dessa criança. E entrando em contato com a mãe da criança, a mãe da criança disse que a criança teria contado que teria sido abusada sexualmente por pelo menos 4 vezes por esse funcionário do colégio. Dentro do colégio, quando terminava o horário do intervalo, nas dependências do colégio. A mãe notou algo de estranho na criança. Como é que se chegou a identificar que essa criança estava sendo abusada? A mãe percebeu que a criança começou a relatar dores abdominais. E muitas dores, não queria, passou a tarde inteira deitada, não queria levantar. E relatando também que estava sentindo dor na região anal e também na região íntima. E ela questionou o que tinha acontecido e a criança não falava, mas ela, como mãe, percebia que algo diferente estava acontecendo. Até que ela conseguia conversar e a criança falou. A criança disse que o tio, que era o nome que ele chamava, esse abusador, que o tio teria feito isso, né? Contou que teria colocado ele no banheiro e teria tido a intenção de ter o ato sexual. Mas não soube explicar se houve posição carnal ou não. A senhora sabe...
de ocorrência. A princípio, não levamos a criança, a fim de que não houvesse a revitimização, porque nós, enquanto rede de proteção, nós não podemos fazer com que a criança, ela nem tenha a obrigação de gerar provas e nem de ficar tendo que repetir essa história inúmeras vezes. Mas depois de fazer o boletim de ocorrência dos pais, no próprio boletim já ficou claro muitas outras situações, não só essa, mas que teriam tido outras anteriores. Outras crianças também podem ter sido vítimas desta dupla. Tinha conhecimento de alguém mais do colégio, por exemplo, a direção do colégio tinha conhecimento da prática desses dois elementos, ou a senhora não sabe informar isso? Quando nós questionamos, quando nós fomos até a delegacia de polícia civil, um funcionário da delegacia nos relatou que esse funcionário da escola, o possível abusador, ele já teria tido uma passagem por conta de uma situação envolvendo essa questão sexual também, onde ele se masturbava para algumas mulheres, coisas desse tipo. E aí a gente chegou a indagar a direção da escola, na sexta-feira, após o feriado, qual era o critério utilizado pela escola para a contratação de funcionários. A direção não soube nos responder, mas disse que tinha conhecimento de que ele, no passado, teria praticado esse tipo de situação. Foi algo que nós, enquanto Conselho Tutelar, não conseguimos entender. Como alguém que tem conhecimento de uma pessoa que tem essa prática, que teve essa prática, colocaria uma pessoa assim para trabalhar com crianças e crianças da educação infantil. Muito bem, eu também fico muito aqui preocupado e triste, porque a diretoria do colégio já tem uma referência de um passado negro desse funcionário, não fazer nada, deixar ele continuar trabalhando. Enfim, a polícia vai apurar e precisa apurar a responsabilização também da direção desse colégio. Agora, eu queria que a senhora me dissesse o seguinte, como é que a criança está sendo atendida, o que é que está sendo passada para a família, e a senhora já sabe, os elementos já estão presos, e agora passarão por um longo processo para o fechamento desse inquérito, não é isso? Sim. A família, por conta da própria família, ela já procurou um apoio psicológico para a criança. Até porque nós, aqui no município de Itapajé, não tínhamos um profissional de psicologia no CREAS há mais de 6 meses. Então, todas essas demandas de abuso sexual, elas estavam reprimidas por conta disso. O profissional começou a atuar, se apresentou para trabalhar na manhã de ontem. Então, vai ser repassado tudo isso. Aliás, já foi repassado para o CREAS. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com toda a equipe da Rede de Proteção, Ministério Público, a fim de ver como nós vamos trabalhar, porque a demanda reprimida ainda é muito grande e tem essa nova situação também. E quanto aos autores aí dos abusos? Desculpa, eu não entendi. Quanto aos autores dos abusos, como é que vai ficar a situação deles? Essa parte, como não é uma competência do Conselho Tutelar, nós não podemos esclarecer com precisão. Nós só sabemos que eles estão presos e que eles estão sob a investigação da Polícia Civil. Tá certo. Como é o nome da senhora, por favor? Por favor, repita, eu não entendi. O nome da senhora, por favor, como é? Nalívia Bastos. Nalívia, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para a senhora, parabéns pelo seu trabalho. A nossa repórter Maristela Glaucia também, muito obrigado pelo trabalho aí na cidade de Itapajé, na região norte.